Agora veja, Jesus precisou padecer, sofrer para poder aprender a obedecer. Por quê, gente? Porque, veja, imagina a alma de Jesus, sabendo que era filha de Deus. Foi gerada pelo Espírito Santo. Imagina se fosse apegar a essa condição. Quem é maior do que Deus? Quem é? Quem que é maior do que Deus? Ninguém, não é? Mas olha só. Olha a condição, não é, que Deus teve que chegar para poder pagar o preço de resgate por nós. Será que foi fácil para Jesus? Não, né? Provavelmente não. Mas ele lutou e venceu para nos dar a mesma condição. Se hoje nós temos o Espírito Santo, aí a gente diz assim, é fácil assim, é só invocar o nome de Jesus, só declarar Jesus como Senhor. Pra gente pode ser fácil, gente. Mas pro Filho de Deus não foi, não. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E da mesma forma, a gente deve aprender a obedecer a ele, que é a nossa fonte de salvação. Por isso que Jesus disse, a nossa alma, que é aluna e que é serva, não pode estar acima do mestre e nem do seu senhor. Senão não vai aprender, vai ficar como bode. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele continua, né? Deixa eu ver se eu fiz aqui alguma... Essa palavra, tendo sido designado, prosagoriou, falar, a dirigir-se, a abordar. Em nome, chamar pelo nome, intitular, dar um nome em... Por Deus, né? Ele foi intitulado por Deus como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, de uma ordem espiritual, e não da ordem de Arão, que tem a ver com linhagem natural. Não tem linhagem natural. Porque se tivesse, Jesus nem poderia ser. Jesus veio da tribo de Judá, não veio da tribo de Levi. Acerca do qual muita é para nós a palavra de difícil explicação para dizer, visto que vos tornastes, vieram a ser, né, preguiçosos. Agora essa palavra aqui, gente, vamos lá, Vini, por favor, vou precisar da sua ajuda, meu bem. Você já tá pronto ali, pode falar. A palavra é notros, 3576, aqui o versículo 11, por favor. Derivada de uma outra que é notus, ilegítimo. Agora é onde a gente vai. Olha como o Espírito Santo, ele é perfeito. Olha como ele é perfeito. Nós estávamos falando acerca da disciplina. Veja, se um filho está sem disciplina, ele não é filho. Agora olha só, como uma coisa está ligada à outra, e o Espírito Santo não se contradiz em sua palavra jamais. Essa palavrinha aqui tem muito o que dizer pra gente. Ela vem de notus, ilegítimo, bastardo, alguém nascido não de um casamento lícito, mas de uma concubina. Sabe onde ela está? Você pode ler, Vini, Hebreus 12, 8. Derivada notus, Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes da correção, logo sois bastardos e não filhos. Agora veja, se a gente vai lá no capítulo, por favor, no capítulo 12 de Hebreus. Não, por aqui, pode ser, mas a gente vai ler um pouco mais para a gente poder dar embasamento, né? Não ficar... Veja, a gente viu onde está a palavra, né? Agora veja, isso aqui é uma advertência para os filhos. Não é para quem não é filho. Não é para quem está fora da família. Jesus não é Senhor de quem está fora da família. Ele é Senhor, não é Pai para aqueles que estão dentro da família. Não é para quem está fora. Ele não tem compromisso com quem está fora. Da parte que fala sobre... O título, olha lá. Deus disciplina os seus filhos. Opa!
Pode ler até o versículo 11. Não, pode ler até o 13, por favor. Depois já vai entrar em outra questão. Portanto, Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 13. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Com perseverança, gente. Perseverança. Significa que a gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo para perseverar. Por quê? Porque muitos desistem, ficam pelo caminho. Preferem, né, continuar fazendo, sabe, de surdo e mudo, né? Fingindo assim, não, adormecido, atordoado. Por quê? Porque aí, não é, vai colher esfriamento espiritual, vai colher atraso, não é? Vai paralisar tudo, vai ser afligido, vai ser oprimido, mas está se enganando. Aí vai como? Para os ópios da alma, não é? Para a série de vícios e cada vez mais se tornando escravo. Por quê? Porque está rejeitando a disciplina do pai. Vai verdadeiramente se tornando um escravo. Que é isso que a palavra diz, não é? Veja, notos de onde vem essa preguiça. É o caminho para a escravidão, para a insubmissão a Deus. A contraparte disso é escravidão, letargia, preguiça, lentidão, morosidade. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha só, a gente deve pensar, deve trazer à memória o que Cristo passou, enfrentou em nosso favor. A gente deve pensar também que, veja, se Jesus disse, vocês terão aflição, mas tenham um bom ano porque eu venci o mundo. Mas para nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. E a gente vai vendo que no caminho Ele vai nos ajudando. Não é? Mas é difícil a gente, não é, deixar as nossas manias, não é difícil a gente negar a nós mesmos, a nossa própria vontade, não é? É difícil.